Abinadab disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você pode dizer glória a Deus? Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia, seja físico ou digital, e falemos com Deus. Senhor, eis aqui a tua palavra viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Senhor, não permita em hipótese alguma que retornemos aos nossos afazeres da mesma maneira que aqui nos achegamos, mas que sejamos tocados, ministrados, fortalecidos pelo poder desta palavra, pelo evangelho da salvação. Toda tristeza, toda dor, toda angústia, todo sentimento contrário está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer a cura, o alívio, que o Senhor possa libertar, transformar, restaurar cada um dos teus filhos que aqui estão. Pai, muito obrigado. O pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e nós, ó Pai, nos abrigamos nos teus altares, na tua casa, na tua presença. Obrigado, Deus, por essa manhã de domingo, pelo privilégio de estarmos na tua presença, em o nome de Jesus, amém e amém. Podemos assentar? Aleluias. Irmãos, eu quero mais uma vez estar agradecendo a liderança do Ministério de Louvor. Quero também estar agradecendo o Rafael, o Onésimo, pessoal, né, o pastor Carlos, ele percebeu, e eu também quero estar enfatizando. A igreja trocou as caixas de som, tem investido em alguns equipamentos, em treinamentos, e para que o som fique mais perceptível, com mais qualidade, né, mais gostoso de se ouvir. Quem está percebendo que está diferente? Nossa, sendo assim com a mão, está melhor, não está? Amém? Então, tudo para a glória do Senhor Jesus, e você faz parte de tudo aquilo que a gente pode estar aprimorando e melhorando. Ontem, em uma conversa, eu falava, em outros momentos a gente tinha um pouco mais de dificuldade, né? Demorava um pouco mais para fazer algumas ações, e mesmo com a construção, né, que agora a gente está finalizando a parte de infraestrutura, terminamos a terraplanagem, falta acho que coisinha de 2, 3%, melhorar as calçadas lá e fazer uma limpeza, e já está finalizado a terraplanagem.
e mesmo assim a gente continua podendo investir aqui, né? É um momento muito especial, graças à fidelidade de vocês. Que Deus os continue abençoando poderosamente, amém? A palavra que eu quero compartilhar, quem chegou aqui a assistir um filme, né, em forma de desenho, que está passando, agora me fugiu, fala do rei Davi, eu não sei o título certinho, eu tive assistindo semana passada. Quem chegou, acho que é o rei Davi, alguma coisa assim, quem chegou a assistir esse desenho no cinema? Ninguém, só eu? Então eu recomendo que vocês assistam, é muito bom, né, principalmente para as crianças também, né, e para a gente adulto, né, a história bíblica, e bem dentro da palavra. Claro que tem a questão da licença poética, né, às vezes não é bem do jeitinho que está no filme, mas vale a pena assistir, viu? Quem pode dar um Google aí para saber certinho o título? Pode me ajudar aí? Davi nasce o rei. Então, eu recomendo. Eu acho que ainda em um ou outro deve estar em cartaz, né? Quem puder, assista, que é muito bom. Amém? Igreja, a gente vê aqui o profeta indo até a casa de Jessé, pai de Davi, e ali ele tem uma experiência com Deus, porque ele se depara com Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e aos olhos humanos, ele, o profeta Samuel, estava diante do futuro rei, porque os homens têm os seus critérios falíveis, têm a sua forma de ver, de analisar, de escolher, que é diferente da de Deus. Então o profeta ali, ele fala, certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Mas Deus, mais do que depressa, fala, calma, calma, porque eu não vejo como o homem vê. Não se atente para a aparência, para a beleza, para a estatura, para os dons, para a capacidade, para a eloquência, nada disso, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Deus, Ele olha dentro de cada um de nós, e Ele sabe a necessidade, Ele sabe o que você pensa, o que você idealiza, quais são os seus sonhos, quais são as intenções verdadeiras de cada um de nós, de cada ser humano. Então daí o profeta se segura e manda passar mais um filho, outro filho, e Deus não confirma nenhum dos filhos de Jessé que estavam ali em casa. E ele pergunta, tem algum outro? Jessé fala, tem sim, o caçulo mais novo, ele está tomando conta das ovelhas, então manda chamá-lo, ninguém vai sentar à mesa até que ele chegue. E quando Davi chega, Deus confirma, e ele é ungido pelo profeta. Vale lembrar que ele já não assumiu o trono no dia seguinte, não, teve todo um processo, teve um processo até a unção, e teve um processo até o trono. A gente tem que entender, e eu quero falar isso pelo Espírito de Deus, com Deus não tem amor à primeira vista. Deus, Ele vai nos experimentar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele vai nos testar, Ele vai estar conosco ao longo do processo, e Ele vai ver. A Bíblia fala que Deus, no deserto, Deus esquadrinha o coração do povo, é na dificuldade, é no processo, é nas lutas,
contas que Deus vai ver realmente quem você é. Não é pela aparência, não é pelo talento, não é assim que Deus separa. Quando alguém é evidenciado, quando Deus pinça alguém, seja do cárcere, seja do poço, seja da cova, ou seja do pasto, como foi com Davi, e coloca em evidência, teve um longo processo até o momento em que o Senhor está exaltando. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então tem um processo, irmãos. Eu fiz até eu compartilhei um vídeo, e quem tem acompanhado a caminhada do deputado Nicolas, dá uma cena assim com a mão, várias pessoas têm visto, né? Aqui no Instituto Teológico, quando nós fazemos o ITQ, e nós falamos um pouquinho sobre cidadania, tanto no início, né, no processo de ambientação dos alunos, quando nós vamos dar também um módulo de cidadania, nós assistimos vídeos desse rapaz, mas esse rapaz não pensa que ele veio do nada e se tornou deputado e consegue influenciar pessoas nas redes sociais e faz uma caminhada pela justiça, pela liberdade, e milhares de pessoas acompanham, né? O que ele tem de diferente? Irmãos, ele foi testado por Deus, você entende isso? Quando ele estava na escola, né, ele é filho de pastores, então entenda isso, ele não apareceu do nada, teve um processo. Eu já cheguei a ver vídeos antigos dele, que quando ele era estudante de Direito, lá em Minas Gerais, né, as pessoas zombando, fazendo chacota, mas ele firme nas suas posições e nas suas convicções como cristão. Daí Deus vai vendo esse tipo de coisa, irmãos, né? E ele vai testando, experimentando e vendo que o sujeito é corajoso, é destemido, é valente, que são atribuições e qualidades que Deus admira. Daí Deus fala: eu posso realmente contar com esse sujeito, eu posso colocar ele numa posição de honra, que ele não vai me negar, que ele não vai se vender, e daí Deus continua a usar, continua a potencializar os dons, a capacidade. Então, se você ainda não viu essa caminhada, né, que você possa procurar nas redes sociais. E eu vejo ele, né, até pelo tamanho, pela idade, como um Davi dessa geração. É um menino ainda, 28 anos, mas corajoso, destemido, servo de Deus, sabe? Na caminhada ele vai cantando louvores, e quando é entrevistado, tem uma palavra forte, contundente, uma retórica abençoada, sempre colocando Deus, e é um Davi dos nossos dias. Então guarde isso no seu coração. Nunca ouvi ninguém dizer isso, mas eu creio que cabe no tema que estamos falando. Com Deus não tem amor à primeira vista. Ele vai nos experimentar, Ele vai nos testar e ver realmente se estamos dispostos, até onde queremos ir, porque Ele não vai desperdiçar, né, a graça, o favor, os dons, os talentos. Então Deus quer ver realmente, Ele vai te preparar para algo especial e grandioso. Quem crê, diga glória a Deus. Então, como aqui o Senhor falou para o profeta, Deus, Ele vê o que ninguém vê, e Ele também ouve o que ninguém ouve. Deus nos acompanha e nos observa em todo o processo. Você está ali no pasto, está tendo luta, está tendo dificuldade, ninguém está te vendo, ninguém está te valorizando, mas Deus está vendo. Você está enfrentando
o leão, o urso. Você está colocando sua vida em risco. Deus está vendo, ainda que o pastor não veja, ainda que o patrão não veja, ainda que os familiares não observam as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos embates, ainda que o filho não saiba, ainda que não haja valorização ao entorno, mas Deus está vendo, e na hora determinada, Deus vai nos honrar. Quem crê, aplauda e glorifique o santo nome do Senhor. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. E Ele também ouve tudo que falamos e com quem falamos. Então, fique atento. Não fale bobagem. Não fique à roda de escarnecedores. E algo que Deus coloca no meu coração, e eu creio que serve para inúmeras pessoas que aqui estão, é que às vezes pessoas são retiradas do nosso convívio, preste atenção, e não sabemos por quê. Mas Deus é conhecedor do que falam pelas nossas costas. Às vezes tem pessoas que estavam ali no nosso círculo de amizade, daí foi distanciando, esfriando. Você fala, poxa, mas nem sei porquê, fulano, não estou tendo mais amizade, conviver, gente quase nem se fala, eu não sei porquê, mas Deus, Ele sabe o que falam ao nosso respeito, pelas nossas costas. E a Bíblia nos ensina que Deus abomina lábios mentirosos e aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, quando alguém é retirado do nosso convívio e a gente nem sabe por quê, é porque Deus ouviu o que estavam falando ao nosso respeito, pelas nossas costas, às vezes na nossa frente, é sorriso amarelo, é uma série de elogios, mas pelas costas era outro tipo de conversa. E Deus, Ele distancia para nos proteger. Ele corta o convívio para te proteger. Você pode aplaudir a Jesus? E ao longo desse processo, que dura anos, até você chegar ao palácio, até você chegar ao trono, você tem que fazer o certo todo dia. Fazer o certo. Não adianta você faz o certo hoje, amanhã, depois você faz errado. Daí você anda para trás. Então você tem que ir todo dia fazendo o que é certo, dia após dia, fazendo o que é certo. Daí você vai fazer uma somatória e vai se tornar algo expressivo, Deus vai contabilizando. Guarde isso no seu coração, Deus ele vai vendo o seu zelo, a sua coragem, e Ele vai contabilizando isso todos os dias. Quem entende isso, diga glória a Deus. Ele vai contabilizando, sabe? Certa vez, quando teve o atentado do 11 de setembro de 2001, lá das Torres Gêmeas, que os terroristas bateram com o avião nas Torres Gêmeas e milhares de pessoas morreram. E daí teve o pronunciamento do presidente, na época
W. Bush, dos Estados Unidos. Daí teve o ministro da Guerra também falando, e o Billy Graham também falou, já falecido, foi um dos maiores pastores, né, da atual geração. Ganhou milhares e milhares de almas para Jesus. E quando o presidente falava, estava ali discriminado, né? Presidente dos Estados Unidos da América. Quando o general, ele se pronuncia, também estava lá a identificação dele, né? Ministro da Guerra dos Estados Unidos da América. E quando o Billy Graham foi se pronunciar, estava ali identificado, ali no televisor, na parte de baixo, falando em rede nacional, pastor dos Estados Unidos da América. E depois disso ele trouxe uma palavra para o povo não esmorecer, né? Para o povo continuar confiando em Deus, não desistir, né? Não sabiam ao certo o que estava acontecendo, era um atentado terrorista evidente, mas ali ele trouxe uma palavra também, assim como o presidente, o ministro da guerra, ele também trouxe uma palavra para aquele povo. E depois, questionado, indagado por um repórter, como que o ministério dele teve tanta, como o ministério do Billy Graham pôde ser tão abrangente ao ponto dele ser uma unanimidade no país e ser considerado o pastor da América, o pastor dos Estados Unidos, de forma unânime. E daí ele disse que é fazendo o certo todo dia, fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, tratando, né, os colegas de trabalho, os vizinhos, todo o entorno, a família, filhos, esposa, do jeito que tem que ser, do jeito que Deus quer. Daí você vai juntando tudo isso, chega um momento que Deus te honra, te exalta, ao ponto daquele sujeito que é um bom vizinho, um bom pai, um bom marido, se torna uma referência nacional, se torna o pastor dos Estados Unidos da América. Você pode aplaudir a Jesus? Então faça o que é certo, ainda que você esteja no pasto, ainda que você não tenha reconhecimento, faça bem feitinho o que tiver que ser feito. Martin Luther King dizia: se você for fazer uma rua, varra a rua da melhor forma possível, ao ponto de que homens e anjos possam olhar e falar: olha, o sujeito varreu com excelência isso aqui, fez um serviço muito bem feito. Então Davi, ele tinha isso com ele, e ele foi separado. Deus viu o coração, viu as lutas com o leão, com o urso. Deus estava vendo e filmando tudo, contabilizando tudo aquilo que estava acontecendo quando ninguém estava vendo. E Davi, irmãos, quando ele enfrenta o urso, quando ele enfrenta o leão lá no pasto, a situação não era favorável. Da mesma forma, quando ele vai enfrentar o gigante, também não era uma situação favorável. E aqui eu quero enfatizar um pouco uma qualidade que tem que ter em cada um de nós, a semelhança do que havia em Davi: coragem. Há quem diga que coragem é a virtude que sustenta todas as outras. Sem a coragem, não conseguimos praticar a honestidade. Sem a coragem, não conseguimos praticar a justiça. Sem a coragem, não conseguimos praticar a generosidade, quando as circunstâncias ficam difíceis. Porque quando a situação ela foge do nosso controle, é aí que precisamos ter coragem. Quando está tudo nos trilhos, está tudo certinho, a coisa por si só caminha. Mas quando sai dos trilhos,
quando a coisa fica de rosca, quando há um diagnóstico, quando há uma situação que estremece o nosso coração, nos preocupa, aí precisa de coragem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Deus aprecia a coragem. Que nem, como eu falei do Nicolas, esse Davizinho dos nossos dias, teve que ter coragem para começar uma caminhada que ele não sabia ao certo o que poderia virar, as proporções que poderia tomar, mas ele resolveu marchar. Igual Deus falou para Moisés, né? Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então tem hora que tem que marchar. Tem hora que tem que marchar para o mar se abrir. Então ele teve coragem para ter essa ação. A gente precisa ter coragem para levantar da cama todos os dias, para ter uma vida produtiva. Nós temos que ter coragem para ser marido de uma só mulher. Temos que ter coragem para educar bem os nossos filhos. Precisamos ter coragem para ser pessoas de bem, pessoas honestas, para não aceitar a balança enganosa, o suborno. Temos que ter coragem. Deus aprecia a coragem. Com Josué ele disse repetidas vezes: ser forte e corajoso. Josué seria o sucessor de Moisés, algo que não seria fácil, mas Deus fala para Josué repetidas vezes: ó, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. E também ele enfatiza: medita no livro desta lei de dia e de noite. Tenha coragem, Josué, tenha coragem para herdar a terra que um dia eu prometi aos seus pais. Ele também fala com Gideão. O anjo do Senhor se apresenta a Gideão quando os medianitas estavam pintando e bordando com o povo de Israel. O povo de Israel trabalhava duro, e quando chegava a época da colheita, os medianitas vinham, bagunçavam, saqueavam tudo e iam embora. Pintavam e bordavam contra o povo de Israel. O povo de Israel estava igual um cachorro vira-lata sarnento. Os medianitas batiam o pé, eles saíam correndo. Mas Gideão não. E o anjo fala para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente, homem corajoso. Porque ele estava ali trabalhando, ele estava num lugar aonde no lagar, aonde se pisa nas uvas, ele estava malhando trigo. Ele tinha feito uma adaptação ali, porque ele não achava justo. Poxa, eu plantei e agora os medianitas vão levar? Não, eu vou colher antes que eles cheguem. Eu vou preparar aqui o trigo antes que eles cheguem. Eu preciso. Ele estava indignado. E ele tinha essa qualidade de coragem. A coragem, ela se faz necessária para sustentar todas as demais virtudes em situações adversas. E Davi tinha isso. Ele vai enfrentar o leão, o urso com o estilingue. Ele vai enfrentar o gigante com o estilingue, que afunda. É um pouco diferente do que a gente conhece, que não é aquele que tem o nosso estilingue. Ele tem como que fala? A forquilha, né? Com o mico, né? Com o elástico, e a gente solta. Mas ele jogava a funda, era diferente. Ele soltava e ela ia na direção. Ele era muito bom nisso. Então, mas você vai enfrentar um leão, um urso, um gigante, um guerreiro, só com pedras? Tanto que Golias se sente ofendido. Ele fala: porventura sou algum cão para você vir contra mim com paus e pedras? E ele fala: vou arrebentar com esse menino. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas do campo
estarão comendo a sua carne. Ele falou isso para Davi. Eu fico pensando, irmãos, imagina um homem grande, já é difícil você encarar, e com uma boca pesada, que às vezes a palavra intimida mais do que o tamanho, né? O cara falou grosso, falou firme, não sei não, hein? Mas Davi, esse processo todo que ele vivenciou no pasto, fez com que ele entendesse, tivesse o discernimento, que não era o braço dele, não era a habilidade dele com a funda, mas ele diz assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. É porque Deus era com ele, ele sabia que ele não lutava sozinho, por isso que ele tinha a ousadia, a valentia, a coragem de enfrentar o leão, enfrentar o urso e enfrentar um gigante de 3 metros de altura, porque ele não estava sozinho, irmãos, ele não estava sozinho. Isso fez eu lembrar de algo, acho que eu já falei, mas eu quero falar para o pastor Donizete, pastor meu amigo, ele caminhoneiro, ele tem um jeitão, né, peculiar de falar, e ele conta que uma vez ele foi fazer uma visita, se eu não me engano, na Vila Ana, e ele chegou lá, ele era auxiliar da igreja sede, e ele chegou lá e tinha carro de polícia na rua, giroflex ligado, um monte de gente naquela rua, e ele estava com o endereço no papel, ele foi indo, quando ele chegou, aonde estava tendo a ocorrência, era a casa que ele ia fazer a visita, mas ninguém tinha coragem de ir lá, estava a polícia, porque o homem estava endemoniado, já tinha batido num monte de vizinho, e estava brigando com a mulher, e a polícia estava lá esperando um reforço para tentar entrar na casa. E ele falou: já que eu estou aqui, ele bateu o palmo, o homem saiu, né, os vizinhos já tinham alertado, falando que o homem estava louco. E daí quando ele para no portão, escute essa, irmão, quando ele para no portão, a polícia, os vizinhos, todos com medo do homem endemoniado, louco, né, que estavam dizendo. Quando ele bate palma, para no portão, ele fala: aqui é a casa da fulana de tal. Daí o homem sai lá para fora e fala: é sim, é que eu vim fazer uma visita, ela é lá da igreja. A mulher estava chorando lá para o fundo, o homem alucinado ali para o quintal. Daí o homem fala assim: ó, não é ela não vai receber visita não, você e esse grandão de branco aí pode ir embora. Quando o pastor, que estava sozinho, ouviu o demônio falando que ele e o de branco podiam ir embora, daí ele abriu o portão, entrou e expulsou o demônio, que ele sabia que ele não estava sozinho. Você pode aplaudir a Jesus? Coragem, tenha coragem, avante sem parar, porque não estamos sozinhos, aleluia. Esse problema que temos enfrentado, esse diagnóstico, essa situação no casamento, essa situação financeira, irmãos, é um gigante, sim, mas nós vamos derrubá-los com a ajuda do Senhor dos exércitos, aleluia. Jeová Sabaó, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, está do nosso lado, e as pessoas estão vendo, os nossos filhos estão vendo, vizinhos, amigos, familiares estão vendo como vamos nos portar diante desta luta, diante desta situação, e eu gosto de enfatizar isso, irmãos, porque todo mundo estava com medo daquele gigante, e Davi corajoso, sem a situação adversa, contrária, mas ele vai, encara e derruba o gigante, vence o gigante, com a ajuda de Deus. E eu não sei se o pessoal da mídia separou um texto que eu coloquei, eu
quero que você acompanhe pelo telão, amém? Pelo telão, pelo monitor. Está lá em 2 Samuel 21. Olha lá, profetizando aqui, o Paulo tá atento, já o telão, amém? 2 Samuel 21, 18, veja só, depois desse ocorrido, irmãos, né, e de várias batalhas vencidas, você acha que gigante você só vai enfrentar uma vez na vida? Não, vez por outra gigantes aparecem. Olha só, depois disto houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Continua. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré-Oregim, o belemita, matou Golias o geteu, cuja lança tinha haste como um eixo de tecelão. Continua. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Pode continuar. Também este descendia dos gigantes. Pode continuar. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Pode continuar. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Davi, quando enfrentou Golias e derrubou e venceu, ele mostrou para todo Israel que era possível vencer gigantes. Era possível vencer homens de 3 metros de altura, descendentes dos gigantes. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando, mas pelo Espírito de Deus eu digo para você: ser forte e corajoso. É possível vencer gigantes. Nós vemos aqui que teve gigantes com o mesmo nome, chamava Golias também. Teve gigantes mais terríveis, com mais dedos nas mãos, com mais dedos nos pés, mas também foi vencido. Então, gigantes existem, batalhas, lutas, adversidades existem para serem vencidas, em o nome de Jesus. E eu quero profetizar que através da minha vida, da sua vida, os nossos familiares e amigos, eles aprenderão, eles entenderão que é possível sim vencer gigantes. Aleluia. Aplauda ao Senhor, se coloque de pé. Aleluia. Nós vamos ensinar os nossos filhos, amigos, colegas de ministério, que é possível vencer gigantes, dependendo da luta. Às vezes as pessoas não queriam estar no nosso lugar, tamanho a luta, a adversidade, o problema, mas nós vamos mostrar que com a ajuda de Deus nós derrubamos qualquer gigante. Amém?